Boa noite. Nós estamos ainda sobre os efeitos deste clima de aquecimento emocional, tendo em vista os últimos momentos, né, que nós temos aqui com a família Rodrigues conosco. Ontem, então, nós tivemos o nosso culto de envio missionário lá na IBA, e foi um tempo novamente marcante e emocionante, como normalmente são esses momentos de envio missionário, e, e nós estamos então nos aproximando, né, da partida da família. Agora é uma contagem regressiva, e mas ao mesmo tempo hoje é o primeiro domingo do ano que eu estou pregando aqui na igreja, porque no domingo passado o Alaor pregou aqui, então é a minha primeira mensagem do ano aqui para a Bereia. E ao longo da semana, na correria, né, da organização do nosso culto de envio ontem, quando eu me sentei para pensar um pouco no tema de hoje e daquilo que eu queria compartilhar com a igreja neste primeiro culto, nessa primeira mensagem pastoral para vocês da minha parte. Então Deus me trouxe à lembrança um texto. Eu já preguei neste texto, não aqui na Bereia, já preguei na IBA e nem foi no culto, foi até numa reunião de homens. Mas Deus me trouxe à lembrança aquele texto, aquilo era um devocional e eu trabalhei naquele texto para apresentá-lo hoje na forma de uma exposição, de um sermão. E o texto, então, é algo bem importante, pensando que nós estamos aí começando o ano de 2025, tem muitos desafios pela frente, certamente lutas, dificuldades, provas, mas tem muitas responsabilidades também que pesam sobre todos nós que somos parte da família de Deus, sobre a igreja de Cristo. E talvez é bom que no início do ano sempre há uma renovação, né, de compromissos, de votos, de propósitos que a gente faz quando vira o ano, né? Então este ano eu quero eu quero priorizar mais isso, eu quero dar mais atenção para aquilo, eu quero andar dessa forma, daquela, e a gente tem os nossos propósitos. E eu creio que aqui tem uma repreensão da palavra de Deus ao povo de Israel, mas que na transposição cristã, ou seja, fazendo a transposição para os nossos dias, eu creio que essa mensagem nos encontra hoje, ela nos desafia, ela nos perturba, ela nos leva a uma confrontação, e aí nós precisamos então avaliar nossas escolhas, nossos caminhos, né? O que nós estamos fazendo da nossa vida, as nossas prioridades, e pensar como este ano de 2025 pode ser um ano vivido com mais profundidade, com mais comunhão com o Senhor, com mais disposição e disponibilidade para servir ao Senhor. Então, feitas essas considerações, eu peço que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Ageu, lá no Antigo Testamento, livro do profeta Ageu. Nós vamos olhar o capítulo 1, os versículos 1 a 15. Profeta Ageu. Se você achou o livro, diga amém. Se não achou, diga Senhor, tenha misericórdia. Ageu, capítulo 1, eu vou passar a fazer a leitura. Começando no versículo 1. Ageu 1, começando no versículo 1. Em 29 de agosto do segundo ano do
reinado de Dario, o Senhor transmitiu esta mensagem por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz: ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu: porque vocês vivem em casas luxuosas, enquanto minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Agora subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu o fiz desaparecer com um sopro. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas. É por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheitas. Enviei uma seca sobre seus campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as suas plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome e destruirá tudo que vocês trabalharam para conseguir. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o remanescente do povo obedeceram a mensagem do Senhor, seu Deus. Quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor, seu Deus, tinha enviado, temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor: estou com vocês, diz o Senhor. E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e a todo o remanescente do povo. Começaram a trabalhar na casa de seu Deus, o Senhor dos Exércitos, em 21 de setembro do segundo ano do reinado de Dario. Não sei qual a sua impressão, mas ao fazer a leitura dessa passagem aqui da palavra de Deus, nós vemos aqui uma mensagem contundente. É uma mensagem muito clara. É uma mensagem severa. Ela é uma mensagem de reprovação. Ela é uma mensagem de repreensão para o povo de Israel, que veio por intermédio do profeta Ageu. Agora, observem que a mensagem ela foi dirigida a todo o povo. E aí no versículo 13, então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor: estou com vocês, diz o Senhor. Agora, conforme o versículo 1, quem era o governador? Zorobabel. Está aí no versículo 1. E quem era o sumo sacerdote na época? Josué.
Está tudo aí no versículo 1. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui para o contexto desta passagem. Então, nós sabemos que o profeta é o profeta Ageu, e este nome, Ageu, ele significa festivo ou minha festa. Interessante, porque a mensagem é uma mensagem de exortação, de repreensão, é uma mensagem severa, não é uma mensagem muito festiva. Mas o nome do profeta significa isso. Nós sabemos muito pouco a respeito do profeta Ageu e parece, apesar da impressão que nós temos, que o seu nome aí está ligado ao objetivo da sua profecia. Ou seja, a convocação, a repreensão, aquilo que Deus está falando aqui, através do profeta Ageu, a tarefa que o profeta Ageu tem é de convocar o povo para que eles voltem a completar a reconstrução do templo, lá em Jerusalém, para que se dê início ao culto, aos sacrifícios e às festividades que estão previstas na lei de Moisés. Então, qual foi o ministério do profeta Ageu? O ministério dele foi esse ministério, um ministério aí de convocar, de encorajar, de exortar o povo, de chamar a atenção do povo que era necessário construir a reconstrução do templo. Vocês têm ideia de quantos anos essas obras já estavam paradas? As obras no templo, elas já estavam paradas há mais ou menos 14 anos. Desde que eles começaram a reconstrução, as obras tinham sido interrompidas. Elas estavam paralisadas. E ao tempo desta profecia, elas estavam paralisadas há mais ou menos 14 anos. Agora, quanto à data aqui da profecia de Ageu, o livro de Ageu é um dos livros da Bíblia com a data mais exata, porque a gente tem os elementos no texto. Essa profecia, ela aconteceu provavelmente entre agosto e dezembro do ano de 520 a.C. Eu peço que vocês prestem um pouquinho atenção aqui nas datas para a gente entender o contexto. Então, a profecia, ela foi trazida pelo profeta Ageu aí no segundo semestre do ano de 520 a.C. Era o segundo ano do reinado do rei Dario Ristapes, era como ele era conhecido. Agora notem aqui os acontecimentos. Quantos anos os judeus permaneceram cativos na Babilônia? 70 anos. Eles estavam lá no cativeiro. Por volta do ano de 538 antes de Cristo, por decreto do rei Ciro, que aconteceu com esses cativos na Babilônia. Eles tiveram autorização, por decreto do rei Ciro, eles foram autorizados a retornar para Jerusalém, com qual propósito? Reconstruir as cidades, reconstruir os muros, reconstruir o templo. E aí, então, entre 537 e 536, ali começa aquela leva de judeus que voltam do cativeiro. E eles voltaram em 3 grupos. E nesse período aí, entre 537 e 536, quando eles estão retornando, também eles levantam ofertas, eles recebem ofertas lá do rei Ciro, eles fazem ali um mutirão para começarem a dar início às obras de reconstrução do templo. Quando começou a reconstrução? No ano de 536. Eles já tinham voltado, já estavam em Jerusalém, já tinham o material. 536 eles começam a reconstrução. 2 anos depois, em 534,
eles interrompem a construção por causa da oposição que eles receberam quanto a esta obra. De quem veio essa oposição? Veio da parte dos samaritanos, aqueles que estavam habitando a terra no norte de Israel, seus vizinhos samaritanos. Então houve perseguição. Eles já estavam trabalhando na reconstrução do templo 2 anos, de 536 até 534. Em 534, com essa oposição, eles paralisam a obra. Quanto tempo ela estava parada? 14 anos. Então nós estamos agora no ano de 520. De 534 até 520, 14 anos. Neste tempo, eles pararam de reconstruir o templo. Pararam as obras. O templo ficou em ruínas. Então, observe o seguinte: o ano de 537 foi um ano muito importante, foi uma grande era para os judeus que estavam voltando do cativeiro. Eles estavam voltando com muito entusiasmo, eles estavam voltando com aquela alegria de quem está saindo do cativeiro, eles estavam voltando para a sua terra, eles trouxeram recursos para poder dar início à reconstrução da situação básica, da estrutura básica da cidade, mas principalmente para reconstruírem o templo. Houve o reinício dos trabalhos, eles fortaleceram as suas mãos aí para a obra de reconstrução do templo, e foi neste clima que eles começaram a obra. E em 534 houve esta interrupção, por causa da oposição, por causa das brigas que aconteceram ali com os seus vizinhos samaritanos. E agora já se passaram 14 anos. E essa pausa aqui na reconstrução trouxe alguns resultados muito ruins e muito perigosos. Esfriou o entusiasmo de quase todos e aconteceu o inevitável. O povo se voltou para os seus interesses seculares ou particulares. Foi isso que aconteceu. O povo se voltou para os seus interesses seculares ou particulares. A casa de Deus não era mais prioridade. Eles se ocuparam com muitas coisas que tinham a ver com os seus interesses pessoais, particulares e seculares. Vamos olhar um pouco a situação, novamente os versículos 3 a 6. Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu. Por que vocês vivem em casas luxuosas enquanto minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Agora, imaginem uma pregação dessa aqui que Ageu pregou aí em 520 a.C. Imaginem uma pregação dessa nos dias de hoje. Como vocês acham que as pessoas se sentiriam? Muitas pessoas iam se sentir muito ofendidas. Iam se sentir irritadas. Iam se sentir indignadas. Iam protestar. E talvez ao saírem daquela exposição, eles sacudiriam os seus sapatos e as suas sandálias lá na porta para nunca mais voltar. Será que o profeta sabia o que ele estava falando? Porque ele
estava apontando aqui um dedo acusador. Notem o versículo 4. Porque vocês vivem em casas luxuosas, enquanto minha casa continua em ruínas. É grave. É uma acusação fortíssima. Pense uma vez alguém dizer isso para o seu vizinho, para o seu irmão, para o seu amigo. Agora, pensando no povo de Deus, para o seu irmão, pense alguém dizer isso. Eles estavam vivendo, diz aqui o profeta Ageu, mas é Deus que está chamando a atenção, eles estavam vivendo em casas luxuosas. Agora, essas casas luxuosas, naquele contexto, elas eram de madeira. Só que não era qualquer madeira. Essa madeira que era usada para construir essas casas era uma madeira importada. Ela era importada do Líbano. Vocês lembram do cedro do Líbano? Era uma madeira cara, caríssima. Imagine, eu não sei qual seria a madeira mais nobre, mais cara hoje para fazer uma casa de madeira, mas é nesse nível, madeira mais nobre. Só que Israel não tinha essa madeira, ele precisava importar isso, então ela era cara. E ele precisava, e a nação precisava importar. Então, era essa madeira. Eles estavam ocupados com as suas casas luxuosas. E eles se esqueceram do Senhor. Outra forma de expressar isso aqui, eles estavam envolvidos com os seus próprios negócios, com os seus próprios interesses seculares. Eles estavam envolvidos com as suas prioridades. Eles estavam correndo atrás das suas coisas pessoais. Eles tinham passado 70 anos no cativeiro, no exílio. E agora já tinham se passado 14 anos desde que eles voltaram e começaram a reconstrução, e eles estavam completamente distantes do Senhor. E olha, pela seriedade da repreensão aqui da profecia, da mensagem aqui de Ageu, toda essa situação aqui era muito grave. Tudo passou a girar ao redor dos interesses de cada um. E todos estavam ocupados demais com os seus negócios, com as suas necessidades, com as suas famílias, com o seu progresso, com o seu futuro. E eles não tinham mais tempo para Deus. Eles esqueceram-se que eles eram o povo da aliança. E eles ocuparam-se tanto com os seus afazeres seculares, correndo atrás dos seus interesses particulares, que eles nem percebiam o quanto eles estavam distantes de Deus. Eles não tinham mais interesse em edificar a casa de Deus. Agora, isso aqui custou caro para o povo? Isso custou muito caro. Versículos 9, 10 e 11. 9, 10 e 11. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu o fiz desaparecer com um sopro. Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo as suas casas. Talvez o eco que vem sempre na minha mente aqui quando eu leio essa passagem é assim: vocês estão ocupados, vocês estão ocupados, vocês estão ocupados, vocês estão ocupados. É por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheitas.
Agora note, enviei uma seca sobre os campos e sobre as colinas. Não foi uma seca proveniente do aquecimento solar, do aquecimento do planeta. Quem enviou essa seca? Enviei uma seca sobre os campos e sobre as colinas, uma seca que vai fazer o quê? Fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as suas plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome, e destruirá tudo o que vocês trabalharam para conseguir. Meu Senhor. A negligência do povo resultou em castigo de Deus. A negligência do povo atraiu sobre o povo disciplina. E notem aí que as atividades do povo, aquilo no qual eles estavam envolvidos e correndo atrás e se ocupando, as atividades do povo deixaram de ser rendosas, deixaram de ser lucrativas. E Deus enviou seca, e Deus enviou uma colheita, e então grandes dificuldades econômicas surgiram, porque eles negligenciaram a sua responsabilidade mais importante. E isso atraiu sobre eles a disciplina de Deus. E quanto mais eles enchiam seus bolsos, mais eles ficavam vazios. Novamente o versículo 9. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, o que o Senhor fez? O Senhor, eu o fiz desaparecer com um sopro. Por quê? Porque a minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas. Muito bem. Essa é uma passagem do Antigo Testamento. Nós estamos na dispensação da Antiga Aliança aqui. Agora vamos fazer uma transposição cristã. E vamos pensar nos nossos dias, no nosso tempo, na nossa dispensação. Nós estamos na dispensação da graça, na dispensação da igreja. E agora, quando eu penso na igreja de Cristo, na igreja contemporânea, na igreja dos dias de hoje, eu penso que de tempos em tempos, esta mesma situação está presente na experiência da igreja. Agora venha comigo lá para Romanos, capítulo 13, versículos 11, 12, 13 e 14. Romanos 13, vamos ler de 11 a 14. Então agora nós estamos no Novo Testamento, nós estamos na carta de Paulo aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos é esse tratado teológico que o apóstolo Paulo resolveu deixar lá em Roma, que era a capital do mundo gentílico daquela época. E aqui no capítulo 13, versículos 11 a 14, nós lemos o seguinte: tudo isso é ainda mais urgente porque vocês sabem como é tarde. Esses vocês aí se referem a quê? A quem Paulo está falando? Com quem Paulo está falando? Com a igreja que se reunia em Roma. Está falando com os crentes, ele está escrevendo para a igreja. Ele está escrevendo para os crentes que se reuniam em Roma. Então, ele está dizendo, vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando. Despertem, 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 pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando
e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas. Ué, mas ele não está escrevendo para crentes? Ele precisa dizer isso para os crentes: deixem de lado as obras das trevas. O crente se envolve com as obras das trevas? Deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência, à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e práticas imorais. Não se envolvam em brigas nem em invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Se lá do texto de Ageu fica ecoando na minha mente, vocês estão muito ocupados, vocês estão muito ocupados, vocês estão muito ocupados, aqui desse texto fica ecoando assim: não fiquem imaginando, não fiquem imaginando, não fiquem imaginando formas de satisfazer os seus desejos pecaminosos. O cristão dos dias de hoje, meus irmãos, é um crente que tende a ser, você pode me corrigir se eu estiver errado, aceito correção, mas o cristão dos dias de hoje é um cristão que tende a ser estressado. Estou certo ou estou certo? Tremendamente ocupado com seus negócios, com seus afazeres particulares. Muitas coisas neste tempo exigem a nossa dedicação. Por exemplo, nossa profissão, nosso emprego, nossos estudos, nossos negócios, as redes sociais, os nossos relacionamentos, nossas conquistas e até ou principalmente a nossa sobrevivência. Mas ao lado de tudo isso, nós precisamos edificar a casa de Deus. Nós precisamos edificar a casa de Deus. Agora, aqui no tempo de Ageu, aqui da profecia de Ageu, o que significava edificar a casa de Deus? Ao tempo da profecia, no tempo da antiga aliança, edificar a casa de Deus era literalmente reconstruir o templo. Que Deus habitava lá no templo. Deus habitava no meio do povo no templo. Então a habitação de Deus no meio do povo era no templo. Mas o templo estava ainda em ruínas, precisava ser reconstruído. Mas isso era a antiga dispensação. Deus habitava no templo. Agora, hoje, como é que nós edificamos a casa de Deus? O que é a casa de Deus hoje? É a igreja. Somos nós que conhecemos Cristo. Somos nós os salvos, os redimidos. Nós somos as pedras vivas deste templo espiritual. Irmãos, quando nós fomos embora hoje e desligarmos tudo aqui e chavearmos ali a porta, o que isso aqui significa? Apenas um prédio. São paredes e cadeiras e equipamentos. Quando todos nós fomos embora por aquela porta, a igreja foi embora. Porque a igreja somos nós. Nós somos a igreja. Nós somos o templo espiritual de Deus hoje. Nota essa passagem aqui de Atos, capítulo 7, versículo 48. Atos 7, 48. Atos 7, 48. O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas,
Isso é a realidade da igreja hoje, a nossa realidade. Deus não habita hoje em templos feitos por mãos humanas. Mas na antiga dispensação, Deus habitava no templo, lá em Jerusalém. Mas hoje Deus habita na igreja. Deus habita no coração dos crentes. No contexto da nova aliança, nós sabemos disso. Ok, creio que todos nós sabemos disso. Agora, pensando no templo espiritual, hoje, que é a igreja, como é que nós podemos edificar a casa de Deus hoje? Na nossa dispensação da igreja. Como que hoje nós podemos edificar a casa de Deus? Será que essa repreensão, fazendo a sua adequada transposição cristã, encontra para nós também uma exortação hoje? Como é que nós podemos edificar a casa de Deus, o templo espiritual de Deus hoje? Eu creio que parte dessa edificação certamente consiste em levar pessoas a Cristo. E levar pessoas ao conhecimento da verdade, a salvação que há em Cristo Jesus. Olha aqui na segunda carta de Pedro, versículos 4 e 5. Segunda carta de Pedro. Desculpe, primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5. Segundo, 1 Pedro 2, 4 e 5. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. Quem são os vocês aqui? Os crentes. Os crentes têm se aproximado de Cristo, e Cristo é a pedra viva. Mas tem muitos que não se aproximam de Cristo hoje, que rejeitam a Cristo. E continuam sendo pedras mortas. Tem as pedras vivas e tem as pedras mortas. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. Agora notem o seguinte: e vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Então, para nós edificarmos um templo espiritual, nós precisamos do quê? De pedras vivas. Quem são as pedras vivas? Crentes. Pessoas que se converteram. Pessoas que receberam Jesus. Pessoas que foram salvas. Pessoas que tiveram os seus pecados perdoados. Pessoas que foram reconciliadas com Deus, pessoas que entenderam a sua miserável situação espiritual de condenação e que precisavam de um Salvador, e esse Salvador é a pedra viva, que é Jesus Cristo. Então, quando eles se convertem, eles deixam de ser pedras mortas e passam a ser pedras vivas. E é com essas pedras que se edifica o templo espiritual, a igreja. Então, como é que nós edificamos o templo espiritual hoje? Nós precisamos de pedras vivas. Como é que as pessoas se tornam crentes? Elas precisam ouvir o Evangelho, elas precisam ouvir de Jesus, elas precisam saber que espiritualmente elas estão mortas dos seus pecados, elas estão longe de Deus, alienadas de Deus, sem perdão dos seus pecados. Elas estão condenadas, mas Deus, em sua imensa graça e misericórdia, enviou o seu Filho Jesus a este mundo. Ele veio a este mundo, ele se fez homem, ele assumiu a forma de servo, ele caminhou para aquela cruz, ele morreu naquela cruz, ele morreu pelos nossos pecados, ele carregou sobre si as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz e o perdão estava sobre ele.
Então eu reconheço que eu preciso desse Salvador. Eu peço que Ele salve a minha vida. Então eu me torno uma pedra viva. E com essas pedras vivas, nós vamos edificando o templo espiritual, a igreja. Então nós precisamos de pedras vivas. Precisamos edificar a igreja de Cristo hoje? Precisamos. Qual é o processo? Evangelização. Pregação da palavra. Se eu quero construir um prédio, eu vou lá na madeireira, encomendo tijolo, cimento e tudo que eu preciso para a construção, para edificar aquele prédio físico. Se eu quero edificar o templo espiritual, eu preciso pregar o evangelho, falar de Cristo para as pessoas, levar as pessoas ao conhecimento da verdade, falar do amor salvador de Deus em Cristo Jesus, mostrar a situação perigosa, dramática em que essas pessoas se encontram sem Cristo. Lembrar para elas essas palavras aqui de Romanos, que a noite vai alta e vem chegando o dia, o Senhor Jesus Cristo está para voltar. E pode ser que ele venha hoje, amanhã. Então as pessoas precisam saber qual é a situação delas. A Bíblia deixa muito claro. Se elas não se converterem de seus pecados, se não se arrependerem, se não receberem Jesus Cristo em seus corações, elas estão perdidas. Se morrerem nessa condição, vão diretamente para o inferno. Mas não precisa ser assim. Há salvação. Existe o Evangelho. O Evangelho são as boas novas de Deus para a salvação. E são essas boas novas que transformam pedras mortas em pedras vivas. E nós precisamos dessas pedras vivas para edificarmos o templo espiritual de Deus. Irmãos, de alguma forma, a Igreja de Jesus Cristo ela tem perdido aí o entusiasmo por uma de suas principais responsabilidades. Qual é? A evangelização. E nós estamos presos nos nossos interesses seculares, particulares. A igreja contemporânea, a frase não é minha, mas já tem se dito dessa forma. A igreja contemporânea é caracterizada por se reunir para satisfazer-se a si mesma. E é triste perceber que muito da prática eclesiástica atual, que nós vemos na igreja contemporânea, tem o objetivo de atender às necessidades espirituais, emocionais e psicológicas da própria igreja. A igreja anda em roda de si mesma. Então já é hora de nós nos despertarmos do sono. Nós precisamos completar a obra de edificação da casa de Deus. Muitas almas ainda precisam ser salvas. Dito isso, feito a transposição cristã, agora vamos voltar para a profecia novamente, lá para Ageu. Eu quero que vocês percebam, e eu vou ser rápido aqui, eu quero que vocês percebam qual foi a reação dos ouvintes do profeta Ageu. Então, Ageu 1, 12 a 15. Ageu 1, 12 a 15. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, depois que eles ouviram a mensagem, né, de repreensão, de reprovação, de exortação, depois que eles ouviram a mensagem do profeta, então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o remanescente do povo. Fizeram o quê? Obedeceram a mensagem do Senhor, seu Deus. Quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor, seu Deus, tinha enviado, temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor. Estou com vocês, diz o Senhor.
E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e a todo o remanescente do povo. Começaram a trabalhar na casa de seu Deus, o Senhor dos Exércitos, em 21 de setembro do segundo ano do reinado de Dario. Olha, raramente um sermão ele tem um impacto tão imediato e tão prático como aconteceu aqui com esse sermão de Ageu. Na verdade, se você olhar para o versículo 1 e para o versículo 15, entre o versículo 1 e o versículo 15, sabe quantos dias se passaram? 23 dias. Entre o versículo 1 e o versículo 15. 23 dias. E qual foi o resultado? E agora eu vou apenas mencionar isso rapidamente. Peço que cada um faça a devida aplicação disso na sua própria vida. Qual foi o resultado? 5, pelo menos, nós percebemos aqui. Por primeiro, eles atenderam a voz do Senhor, seu Deus. E aí no versículo 12, diz que o governador, diz que o sumo sacerdote e diz que todo o remanescente do povo obedeceram a mensagem do Senhor, seu Deus. Agora já é um grande propósito que eu posso tomar para a minha vida, que você pode tomar para a sua vida, é meditar na palavra de Deus todos os dias. É se aprofundar na palavra de Deus, é conhecer a palavra de Deus, é fazer os seus devocionais diariamente. Mas depois de ler a palavra de Deus, de ouvir aquilo que Deus fala através da sua palavra, o que vem? Precisa obedecer. Não significa muita coisa você só ler a palavra de Deus. Você precisa obedecer. E foi isso que aconteceu aqui. Começando do governador, passando pelo sumo sacerdote, e indo aí a todo o povo, eles obedeceram a palavra de Deus. Então é um resultado imediato. Em segundo lugar, segunda consequência, eles temeram diante do Senhor. E aí nesse versículo 12, na parte final, quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor, seu Deus, tinha enviado, o que aconteceu? Temeu o Senhor. Agora, vocês sabem que temor do Senhor não é medo. É o quê? Respeito, reverência, honra, submissão. Porque eles obedeceram a palavra, porque eles temeram. Se você não teme ao Senhor, você não obedece a palavra de Deus. Se você não teme ao Senhor, você pode apenas conhecer a letra, mas você não obedece. Então eles obedeceram, eles temeram. Qual foi o próximo resultado? Eles perceberam a presença do Senhor. E aí no versículo 13, então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor. Que o Senhor disse para eles: eu estou com vocês, diz o Senhor. Agora, certamente eles perceberam a presença do Senhor com eles. Isso foi um efeito imediato da pregação profética. Quarto lugar, eles foram despertados espiritualmente. Veja aí o versículo 14. E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e a todo o remanescente do povo. Eles foram o quê? Reanimados. O Senhor deu ânimo ao governador, deu ânimo ao sumo sacerdote,
deu ânimo a todo o povo. Mas como é que veio esse ânimo? Eles ouviram a pregação profética, eles decidiram obedecer, eles temeram ao Senhor, eles viram a presença do Senhor e o Senhor fortaleceu os seus corações. Como nós precisamos deste ânimo. O seu pastor não pode dar ânimo para você. Eu não posso fazer isso. Eu não posso animar você. Eu não posso conceder esse ânimo para o seu coração. Eu não posso entusiasmar você. O que eu posso fazer é pregar a palavra. Mas quem dá o ânimo é o Senhor. E o Senhor deu ânimo para eles. Eles foram despertados espiritualmente. E a última consequência que eu destaco aqui, depois de tudo isso aí, eles obedeceram, eles temeram, eles viram a presença do Senhor, eles foram despertados espiritualmente. Última consequência, se dispuseram para trabalhar na casa de Deus. E aí no final do versículo 14 nós lemos, começaram a trabalhar na casa de Deus, o Senhor dos Exércitos. Que coisa maravilhosa. O que acontece aqui nessa experiência do povo, o que aconteceu aqui foi um reavivamento. Essa situação do povo, isso aqui é algo que pode acontecer hoje nos seus dois aspectos. Num aspecto, nós podemos estar vivendo a mesma situação do povo, ocupado com as nossas casas luxuosas, entre aspas, com os nossos interesses seculares, correndo atrás daquilo que nos interessa pessoalmente, ocupados demais, nós não temos tempo. Mas nós podemos nos voltar agora mesmo para Deus. E o efeito desse sermão pode ser mais rápido ainda do que 23 dias. Porque eu e você podemos sair daqui hoje despertados deste incômodo estado de sono e de apatia espiritual. E a minha oração é que isso comece em mim. E que isso comece em todos os bereanos. Porque, irmãos, o que está diante de nós este ano são muitos desafios. E nós precisamos começar a trabalhar mais profundamente na edificação espiritual do templo de Deus, que é a sua igreja. Talvez esse seja um grande objetivo para todos nós, ao longo deste ano, colocarmos as nossas vidas diante do Senhor, no seu altar, para servi-lo, para ser usado, para Deus usar as nossas vidas para que pedras que estão mortas se transformem em pedras vivas, para a edificação do templo espiritual, para a glória de Deus. Eu não vou fazer aplicações desse sermão, eu vou deixar a palavra de Deus falar comigo e falar contigo. Você mesmo aplique ao seu coração aquilo que você ouviu nessa noite e o confronto que você teve da palavra de Deus. Que ela trabalhe no seu coração, que ela fale contigo, você seja levado então a assumir diante de Deus aqueles compromissos que Ele quer que você assuma para todo este ano, para a sua glória.